Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre algumas expressões que designam qualidade nos vinhos ou que assim deveriam proceder e nem sempre tem uma clareza de significado e mais ainda, muito mais importante, de legislação. Nem sempre elas são tão bem definidas. A gente começa falando por onde, digamos que tudo começou, ou ao menos a forma de legislar os vinhos e determinar algumas categorias que é na Europa. Na Europa a gente tem a União Europeia, hoje tem leis que são leis guarda-chuva iguaizinhas para todos os países, com os mínimos a serem seguidos, e as leis infras de cada país regulamentam coisas menores e inclusive diferenciais. A gente tem ali dois regulamentos da Comunidade Europeia que fazem aí principais como reguladores dessas expressões no vinho, mas tem vários outros regulamentos aí que falam sobre vinhos. E é importante dizer, mesmo dentro da União Europeia, nem todos os países têm essas expressões que designam qualidade bem marcadas. O que eu quero dizer bem marcadas é, nem todos eles têm lei sobre isso. Vários países não têm, inclua-se França, inclua-se Estados Unidos, não há expressão que regulamente o uso dessas palavras. Nem sequer que diga, faça igual ao que se faz na Europa e você pode chamar assim. Então, isso é bastante importante de dizer, porque não é universal e muito se fala errado por aí. Inclusive, o que me fez aí eu falar sobre esse material, sobre esse tipo de questão, foi principalmente uma vez que eu sabia, claro, algumas coisas eu evidentemente não sabia, acabei tendo que me aprofundar, mas foi uma visita técnica que nós acabamos numa loja de vinhos e o dono da loja disse que determinada categoria era uma coisa que não tem nada a ver. E aí os olhares se voltaram a mim e aquela velha história que o santo de casa não faz milagre, eu precisei provar que eu estava certo. E por muito tempo eu passei com esse material com medo de ter alguns erros, eu não quero comentar casos pontuais que a gente comenta na sequência, e eu fui descobrindo que não, assim, mais adiante eu fui descobrindo, não, realmente isso aqui era assim mesmo, por mais sem sentido que pareça. Então a gente começa por Portugal. Eu começo com duas expressões que eu acho que elas não são tão designativas de qualidade, mas que eu acho importante, porque elas diferem do que é para a nossa legislação. Eles têm lá como vinho fino, e essa é exatamente a frase que está na legislação, que é um vinho de qualidade e elegante com perfeito equilíbrio na frescura dos ácidos, eles não usam frescor, realmente frescura, maturidade do corpo e conjunto dos aromas, evoluídos com envelhecimento em casco. Casco, leia-se recipiente de madeira. Interprete como quiser. É mais ou menos isso. Tudo que importa, eu não quero me debruçar sobre essa categoria especificamente, é que fino não é o nosso caso aqui de vinho com uva europeia, com uva vitis vinífera. Afinal de contas, eles não podem fazer vinho de uva americana ou híbrida. Híbridos, na realidade, pode, até é importante dizer isso. Americanas, puramente não. No caso dos híbridos é específico, mas eu também não quero detalhar isso. Mas para a gente não falar uma informação pela dizer que está errado, mas na verdade sim, híbridos são permitidos lá. Outra expressão que tem vinho nobre difere do nosso, que é aquele vinho de mesa que passa de 14 a 16% de álcool em safras excepcionais, mas é assim uma categoria de vinho do Dão, em que o caderno de especificações técnicas da denominação de origem do Dão diz o que é. Eu não quero falar sobre denominação de origem do Dão, a única coisa que eu quero dizer é que essa expressão ela não é universal para Portugal e é regida pela denominação de origem do Dão. E com isso também eu quero dizer que várias dessas expressões, nesses países que eu comentei, como por exemplo França, que seja, que não tem essas expressões regulamentadas, muitas vezes elas estão dentro
da regulamentação da denominação de origem. E lá as comissões vitivinícolas regionais são extremamente sérias, importantes e dizem muito sobre o vinho, muitas vezes com minúcias que não há na lei maior. Mas a gente passa a ver algumas categorias que realmente me interessam para o assunto que a gente está tratando hoje. Portugal tem um vinho que eles chamam de escolha, é bem comum a gente pegar uma garrafa e dizer escolha. Escolha é um vinho com indicação geográfica. Quando tratar aqui no assunto de Portugal, indicação geográfica, nos dois níveis que a gente conhece, tanto como é aqui no Brasil, né? Tanto indicação de procedência como denominação de origem. Esse vinho tem que estar em garrafa de vidro, e ele tem essa frase, a lei chilena, mais adiante a gente pode ver, tem uma frase tão bonita quanto essa, que não tem um significado muito claro e que se repete em diferentes categorias. Em Portugal é que as características organolépticas destacadas. Quais? Não sei. Seria muito difícil regulamentar isso, né? Porque a percepção humana é diferente e, né, também imagina o que chegar ao conceito, essa é a característica que a gente quer. Esse não tem, não quer, não pode. A pessoa não tem essa mesma percepção, ela foi lá e registrou um vinho com essas características. Estou registrando por causa dessas características, não, mas essas não são aquelas que a gente tem aqui. Então, claro que isso aí não é um espírito da lei, vamos dizer assim, para ter um vinho diferenciado. Depois nós temos um vinho colheita selecionada, também é bem comum ver aqui em rótulos no Brasil. É um vinho que tem que ter indicação geográfica. Repito, em qualquer dos níveis, mas daqui para diante eu não repito essa informação, mas se sabe que tanto a indicação de procedência quanto denominação de origem. No caso específico de Portugal, né, pode ser um vinho regional, que agora está equivalendo ao IGP, e um vinho DO. DOP agora também, não é mais DO. Ele tem que ter garrafas de vidro, tem que ter as características organolépticas destacadas, ele tem que ter no mínimo 10% de álcool, na realidade 1% mais que o mínimo, e o mínimo é 9%. Ele é um vinho que tem que levar safra. Em alguns casos essa exigência não existe, e por vezes inclusive parece ser ela que diferencia entre uma categoria e outra. Depois nós temos um vinho superior, também com indicação geográfica, também em garrafa de vidro, também com as tais características organolépticas destacadas e com mínimo de 10% de álcool. Se eu repetir isso 10 vezes, além de eu trazer mal-estar nas pessoas, talvez não continuem não. A gente vai continuar não discutindo, que parece que a única diferença entre eles é essa aqui, que o colheita selecionada tem safra, o superior, à medida que não está escrito, não precisaria. E se alguém souber mais sobre isso e eu estiver errado, por favor, me avise. E se eu tiver algum português aí, ou alguém tiver um amigo português que trabalhe com isso, por favor, me ajudem a elucidar as categorias de distinção dos vinhos portugueses. Vinho licor, e também é importante dizer, né, tem algumas categorias que elas variam para diferentes vinhos. Isso também pode ser o diferencial entre o colheita selecionada, que não é previsto para vinhos licorosos, mas que o superior sim. Tá? E daí o vinho licoroso superior, evidentemente, precisa de regras próprias, que são, tem indicação geográfica, as tais garrafas de vidro, e mínimo 5 anos para ser comercializado. Aí o Garrafeira lembra muito de Verdão e Bairrada Garrafeira. No Brasil eu não tenho mais percebido, mas não é incomum encontrar. É um vinho com indicação geográfica, é um vinho que leva a safra, é um vinho com as tais características organolépticas destacadas. É estranho que essa frase, como ela é universal, não dá para entender muito bem se ela é destacada para essa categoria ou se ela era igualzinha para todas. Mas volto a dizer, né? Vamos entender isso como o espírito da lei de ter um vinho diferencial. Não faz sentido ficar fazendo grandes discussões sobre essa frase. Se esse vinho for tinto, 30 meses de envelhecimento, e aqui vem uma parte interessante, sendo que daí no mínimo 12 tem que ser em garrafa, só que não diz que os outros 18 tem que ser em madeira.
E aí talvez possa ser, mais uma vez peço ajuda aí para quem souber, possa ser que ele possa ficar em recipientes maiores, né, em tanques, enfim, em barris, e aí sim passar tendo que ter no mínimo 12 em garrafa. Lembrando que a evolução em garrafa é um pouco diferente, mesmo que um tanque seja inerte, pode não, as coisas não acontecem na mesma velocidade e intensidade à medida que a garrafa é mais estanque e acaba sendo tendo um meio redutor mais presente. E se ele for branco, essa relação passa a ser de 12 meses de envelhecimento total, dos quais 6 em garrafa. Depois nós temos o vinho do Porto Garrafeira, que é um vinho que depois do estágio em madeira tem que ficar 8 anos em recipiente de vidro. Prestem atenção que não desgarrafa, então inclusive diz depois que para ser engarrafado ele tem que passar esses 8 anos em recipiente de vidro, e eu francamente tenho dificuldade de entender se isso aqui é que eles têm várias regiões que usam aí uns recipientes grandes de vidro, se é isso que eles querem dizer. Mas eu efetivamente não sei bem a diferença aí sobre essa passagem por vidro. Se realmente se difere de garrafa, como parece, mas porque realmente eu não tenho uma lembrança muito clara disso no vinho do Porto. E também nunca, que eu me recorde, nunca vi uma garrafa de vinho do Porto garrafeiro. Vinho reserva é um vinho de indicação geográfica, em garrafa de vidro, safrado, com as tais características destacadas, com no mínimo 0,5% de álcool. E é engraçado, porque se a gente voltar um tanto aqui e voltar no colheita selecionada, a diferença que se tinha no colheita selecionada era que era no mínimo 1% mais alto do que o mínimo. Aqui é 0,5%. E de alguma forma reserva não é uma categoria. Eu não elenquei elas aqui, elas não estão tão claramente hierarquizadas. E eu elenquei elas à medida que eu achei que tivesse uma lógica para a gente conversar, mas efetivamente um vinho reserva não é necessariamente a melhor classificação. Colheita selecionada parece ter mais distinção. Ainda assim, vale a pena dizer, a distinção por graduação alcoólica é uma coisa muito tênue. Principalmente em Portugal, que tem região, tem vinho verde que produz vinho com baixíssimo teor alcoólico e Alentejo que produz vinhos extremamente alcoólicos, ou mesmo Douro ali mais próximo do vinho verde com extremas com graduações alcoólicas. E inclusive abarcar tudo isso, talvez seja por isso que é só meio acima do mínimo, porque é a forma de você conseguir abranger essas regiões que têm graduação alcoólica menor. Assim suponho eu. Mas mesmo que não fosse a questão, mesmo que fosse ali 11%, e aí podia ser meio grau a mais, 1 grau a mais para cada categoria, ainda é um diferencial muito baixo. Isso se repete em outros países também. Eu, particularmente, acho uma forma estranha de pensar na classificação do vinho. Depois temos espumante reserva, que é um espumante de qualidade ou um espumante com indicação geográfica. Espumante de qualidade pode ser um espumante sem indicação geográfica, com 12 a 24 meses de garrafa. Temos um licoroso reserva, que tem indicação geográfica, garrafa de vidro, safrado, aqui é um pouquinho diferente de outras categorias, com no mínimo 3 anos de guarda para aí sim ser comercializado. E tem vinho do Porto reserva, mas vinho do Porto não é um licoroso? É, mas para Portugal, muito provavelmente pela importância que tem, ele tem regras próprias para ser chamado de reserva. Então, para que ele seja chamado de reserva, características organolépticas destacadas e a lotação é o mesmo que corte, a palavra portuguesa para isso. De vinhos de grau de estágio variável, que lhe conferem características organolépticas específicas. Provavelmente o grande lance aqui em relação ao vinho do Porto que não fosse reserva é que eles primeiro tenham aí estágio de amadurecimento e envelhecimento, inclusive mais envelhecimento que amadurecimento, parece, e que tenham e que sejam cortados e que formem um vinho com características distintas. E nós temos o espumante grande reserva. Veja que não há vinho gran reserva, que seria assim para a gente, né? Eles têm apenas o espumante, e que normalmente eles chamam de velha reserva.
que é esse espumante velha reserva? É um espumante de qualidade ou de indicação geográfica com mais de 36 meses de garrafa. Vocês lembram quanto que era uma reserva? 12 a 24. Quanto é um grande reserva, uma velha reserva? 36. O que acontece com um espumante que fica entre 24 e 36 meses? E para mim o suprassumo das expressões portuguesas é super reserva. Eu não sei se eu conseguiria distinguir super. Se eu tivesse assim, ó, escolhe aí. Tu acha que super é melhor do que o Gran Reserva é melhor? Eu teria dificuldade, mas eles têm a categoria super reserva, que é a que fica entre o reserva e o grande reserva ou velha reserva, que é também um instrumento de qualidade com indicação geográfica, mas que o tempo de garrafa dele fica entre 24 a 36 meses. Só para deixar bem claro, o tempo de garrafa aqui não é o tempo dele na prateleira, né? É o tempo dele com borras, né? Sobre borras, antes de ser feita a limpeza, o degorgement. Parece confuso? Só começou. Tem coisas mais confusas. A Alemanha, por incrível que pareça, que tem regras muito confusas e difíceis de rotulagem e mesmo de hierarquização de categorias de vinhos dentro das denominações de origem, mas para o caso dessas expressões de qualidade é relativamente fácil. A única coisa que eles distinguem é que reserva é um vinho com no mínimo 13% de álcool. Tá, mas vamos fazer aquela crítica lá, mas a diferença de álcool ali, 0,5%, que era, do meu ponto de vista, irrelevante, aí a gente tem que relativizar e lembrar que a Alemanha é um país frio pra caramba e que maturação completa das uvas na Alemanha nem sempre é possível. E isso, inclusive, faz um diferencial dos vinhos deles, como vinhos de frescor, de alta acidez e baixo grau alcoólico. E aí a gente tem que pensar que um vinho de 13% na Alemanha tem que ser grandioso, tem que ter pego um bom tempo e tem que estar numa região boa e provavelmente nem tudo numa região boa, numa safra boa, chegue a 13%, como eu tenho percebido, isso é uma certa dedução minha. Mas então para eles de alguma forma faz diferença e tem que se entender como diferente do que em Portugal, que tem facilidade para produzir vinhos com graduação alcoólica mínima desejada. Aí a gente entra na Espanha, e para mim a referência em seriedade e em categorização dos vinhos aí em diferentes faixas de qualidade, diferentes designadores de qualidade, é a Espanha. A Espanha começa com um vinho que eles chamam de criança. Criança não é criança, né, com C cedilha do Brasil, que para eles é ninho ou tico, aqui é criação, efetivamente. E essa expressão para mim deveria existir em português, a criação do vinho. Eu algumas vezes falo ela, mas evito porque provavelmente as pessoas não vão entender muito bem ou não vão gostar. Mas eu acho fantástico pensar nessa ideia da criação do vinho não ser pronto logo de já, mesmo que estabilizado e tudo mais, mas que ele precisa ser criado. E é daí que vem a palavra criança. Veja uma coisa, o vinho criança é o nível básico de amadurecimento e envelhecimento de vinho. E outra coisa que é importante dizer, a gente já comentou em algum momento, mas vale a pena ressaltar, esses mínimos dos países, quando tem, dependendo de cada país, eles podem ser modificados pelas denominações de origem, desde que não sejam menores, né, que não sejam inferiores ao que está aqui. E a gente vai ver que algumas vezes as denominações têm ainda mais rigor, ainda mais tempo de amadurecimento. Mas veja só, uma criança na Espanha é um vinho de 24 meses de envelhecimento, sendo, né, dos quais 6 em carvalho. E que recipiente de carvalho é esse? Não é um recipiente enorme, não é uma pipa, não é um macerador de carvalho, é uma barrica, efetivamente, 330 litros no máximo. E brancos e rosados, 18 meses total,
6 em carvalho, não muda o tempo de carvalho. E aí talvez crie um certo descompasso, porque 6 meses de carvalho num branco e num rosé é relativamente bastante, 6 num tinto não é tanto. Principalmente que ele vai envelhecer 6 meses mais. Mas, enfim, essa é a forma que eles têm de ver um vinho criança. Reserva. E antes de continuar, é a forma que eu mais acho significativa no mundo, que realmente quer dizer alguma coisa que tem muita seriedade. Um reserva, se for um vinho tinto, 36 meses de envelhecimento, dos quais 12 em carvalho, né, recipiente menor, mesma coisa. Até porque a gente está afunilando a coisa, a gente saiu de criança para reserva. E a gente tem um vinho de, se for branco ou rosé, 24 meses de envelhecimento, dos quais no mínimo 6 em carvalho. Veja que engraçado, porque basicamente para os brancos e rosados, o que muda é o tempo final de amadurecimento, de envelhecimento total. E é a parte que eu particularmente acho um pouco discrepante. Podia o reserva ou criança ir ali para 3 meses, talvez, e aí teria mais diferença. Ao fim e ao cabo, um vinho de 6 meses, um vinho de 6 meses em madeira, se eu vender ele com 18 meses, eu posso chamá-lo de criança, se eu vendê-lo com 24, eu posso chamá-lo de reserva. Aí é importante dizer, tá? Isso aqui 24 meses antes, nesses períodos totais aí, antes da comercialização. Então, efetivamente, se eu tiver um vinho na cantina e quiser vender com 18 como criança e no caso dos brancos e rosados e como reserva se esperar mais tempo, segundo a letra da lei não faz diferença. Ou é possível. Gran Reserva. E aqui tem um diferencial enorme. 60 meses de envelhecimento total. Se um ano tem 12, 12 vezes 5, 60. 5 anos. 5 anos. 5 anos é tempo, é muito tempo de envelhecimento. É qualquer vinho que eles conseguem fazer isso? Não. Nada impede que eles façam, tirando o juízo e o desastre que ficaria um vinho que não tem capacidade para 5 anos. Ou seja, um vinho Gran Reserva espanhol, imaginem que de fato é um grande vinho. Veja que em criança a gente já tem um vinho aí que, na maior parte dos casos, na nossa realidade seria o que era chamado de reserva. Um reserva tem um nível de qualidade muito bom e um Gran Reserva é um vinho excepcional. Só que é importante dizer, são vinhos um pouco diferentes do que a gente é acostumado, porque grandes tempos em carvalho trazem, e normalmente não é carvalho novo, eles preferem carvalho usado ou um misto dos dois, mas geralmente não é 100% novo. Então não traz tanta característica da madeira, assim, proporcionalmente, como se fosse pensar um vinho do Brasil com 6 meses e com 18. Mas traz mais oxigenação, inclusive um pouco mais de oxidação. Eles têm um pouco de oxidação, que eu particularmente aprecio, para aquele caso, né, que está bem casado e que tem complexidade. E tem 60 meses de envelhecimento, tem 5 anos de envelhecimento. Por mais grandioso que seja esse vinho, nesses 5 anos, provavelmente ele já tem uma boa evolução. Inclusive, a lógica é, né, que ele evolua e que você mande ele evoluído para o mercado. Não finalizado, né? Não com a vida acabando, mas já com alguma evolução. Mas vejam só, com esse tempo todo o vinho já não está bem com cara novinho como a gente é aqui. Normalmente a gente vai ver um vinho reserva aqui, Gran Reserva que seja, vai no mercado, tá lindo, tá bonito, tá cheio de cor, cheio de vida. Aqui muitas vezes ele já tem uma aparência que na maior parte dos casos nós imaginaríamos que ele estaria passado, inclusive. É importante fazer essa ressalva. E brancos e rosados, 48 meses, gente. 4 anos para um vinho branco e rosé é muito tempo. Ou seja, tem que de fato ser um vinho diferencial. E desses aí, 6 em carvalho. Mais uma vez, o limite dos brancos para a madeira não faz diferença, enquanto que para os tintos fazia, né? 6, 12, 18. Aqui continua sendo 6, eles estão exatamente na mesma posição, a gente consegue vir pular aqui, né? 6 meses, 18 meses total, com 6 em madeira 24, 6 em madeira 48 total. Eu nunca provei um branco Gran Reserva, inclusive, é uma coisa que eu preciso fazer. Depois eles têm espumante premium e espumante reserva.
tá? E essas expressões, tá dito na lei, variam conforme cada denominação, tá? Quando digo que região, de fato, é a denominação de cada região. E o Gran Reserva não. O Gran Reserva ele só pode ser usado na denominação cava e é um espumante de 30 meses enfim, né, de amadurecimento sobre as borras. E uma coisa que é interessante dizer, cava não é uma denominação que não está circunscrita a um único lugar. Muitas vezes as pessoas falam errado, diz que é uma denominação da Catalunha, mas não. Cava é uma denominação de espumante espanhol. Eu suponho que 80% seja da Catalunha. E desses 80 aí, 90% em San Sadurní d'Anoia, que é a cidade onde está a Freixenet, Codorniu e essas grandes empresas, mas essa denominação não é uma denominação circunscrita àquele lugar. Qualquer espumante da Espanha pode ser chamado de cava se seguir as regras da denominação de origem. E isso, inclusive, traz alguns diferenciais, porque cava da Catalunha com a mesma qualificação, por exemplo, um Gran Reserva da Catalunha provavelmente é muito melhor que um Gran Reserva de outros lugares, falando de um modo geral. E isso justifica que algumas vezes um Gran Reserva é bastante barato, assim, você olha, não é da Catalunha. E também não tem lá um grande diferencial sensorial. Mas isso é uma regra da denominação de origem cava, tá, gente? Não tem nada a ver com ele ser Gran Reserva. Para qualquer cava, essa situação que eu falei acontece. Só que o único espumante que pode ser Gran Reserva é cava. Depois eles têm outras expressões menos qualitativas, mas também com um regramento bem claro. Vinho nobre, que é um vinho de 18 meses de envelhecimento total, sem dizer, ele diz que ele tem que passar por madeira, mas não diz quanto tempo, nem mínimo, nem máximo. Só que o volume tem que ser no máximo de 600 litros. Um añejo, esse tempo passa para 24 meses. E um vinho viejo é esses vinhos tipo licorosos oxidativos, que são inclusive meio comuns na Espanha. Tá? 36 meses de envelhecimento oxidativo. Tem que ser oxidado, efetivamente. Seja de qualquer meio, seja por luz, seja por calor, seja efetivamente por deixá-lo exposto. E tem que passar por madeira também, não tem tempo mínimo. E só que a madeira não pode, o recipiente não pode ser maior que 600 litros. Então a presença de madeira aí é relevante, que, claro, a menos que você deixe muito pouco tempo, mas a madeira não é um recipiente, não é um recipiente de 10 mil litros, 5 mil litros, é um recipiente que tem uma relação de área de contato bem grande. Aí partimos para a Itália, estamos quase acabando o nosso recorrido pela Europa, e a gente vê que isso aí é confuso, porque um reserva na Espanha era diferente do que era um reserva em Portugal, e é diferente do que é um reserva na Itália. É com I porque a forma de eles escreverem, né, assim, né, isso não tem a menor diferença, mas é um vinho que tem no mínimo 2 anos para vinho tinto e 1 ano para branco, com envelhecimento em barril de carvalho. Quanto tempo? Depende de cada denominação de origem. Na lei italiana é só isso que fala, é uma coisa bem brando, mas é bem. Na verdade, não é tão brando, porque te diz ali que tem que ser 1 ano para brancos, 2 para tintos, de envelhecimento que seria em total ali, né? Entre madeira e amadurecimento em madeira e envelhecimento em garrafa. Mas é interessante a questão de deixar que cada região delegar para as regiões a decisão aí sobre qual é o tempo de madeira adequado. Ele tem que ter o ano de colheita. Pode ter mistura de safras, se a denominação disser que é possível. E claro, daí cada vinho tem aí respeite esses mínimos de tempo. E pode ser para os espumantes licorosos com denominação de origem, e aqui é claramente denominação de origem, não indicação geográfica, indicação de procedência, que para eles lá é indicação geográfica protegida, IGP,
Tem aí a decisão pelo nome reserva do Conselho da Denominação de Origem, desde que, desde que não passe por cima de qualquer outra regra geral que disciplinada. Aí atravessamos um oceano e chegamos aqui próximo da gente. E a Argentina, é importante dizer, ela tem uma regulamentação dessas expressões relativamente recente, tá? Ela tinha expressões mais genéricas, que a gente vai ver na sequência, mas ela resolve pegar essas expressões bem comuns aí de reserva, gran reserva. Em 2011 eles disciplinam, olha, a partir de hoje a gente vai por ordem. Aí eles têm uma extensa gama de variedades tintas brancas e rosadas, que não faz muito sentido eu ficar lendo aqui, que basicamente as que são autorizadas para vinhos de qualidade na Argentina. Os vinhos, para poder ter designação de qualidade, precisam ser dessas variedades aí. E um reserva, ele pode ser um vinho varietal ou vinho de corte, com uma frase, outra daquelas frases bonitas, com as uvas em condição de produzir vinhos de qualidade superior. Como que é essa uva? É o vinho com características organolépticas distintas. Vamos entender como um espírito da lei para que coisas melhores fossem feitas. Ele tem um rendimento máximo em líquido, tá? Eles, na verdade, fazem isso dizendo quantos quilos de uva para quantos litros de vinho, mas o que se traduz, eu achei mais fácil pensar em percentual, 74% de rendimento. Não é baixo, tá? 74% do meu ponto de vista é bastante alto, é um percentual de aproveitar todo o líquido que tem na uva. Hum, é, vamos lembrar, no máximo, tá? E francamente para mim um pouco alto. Pode ter mistura de safras, tá? Desde que cada uma aí passe individualmente por esses mínimos de tempo aqui, que para os tintos é 12 meses de envelhecimento, onde? Não diz. E para os brancos e rosados, 6 meses de envelhecimento. E uma particularidade da lei deles, que esse tempo que eles dizem aí de envelhecimento mínimo, ele é considerado a partir da estabilidade enológica do vinho. Quem que define estabilidade enológica? O produtor de vinho natural vai dizer que o dele vai levar 2 anos para ficar estável. E aí nisso ele já estaria com o vinho evoluindo, já em condições inclusive de ser já, como a gente vai ver, um grande reserva e tudo mais. Eu acho que essa frase mais ajuda a confundir do que a ajudar. Mas imagina o Maurício Lorca, que é um cara que faz vinhos, uma pegada um pouco mais natural, um grande produtor na Argentina desse tipo de vinho. Nossa, o Maurício Lorca deve ser uma loucura conceituar o que é o vinho estabilizado dele. Mas eu vou entender, uma leitura minha, né, que quer dizer, acabou o vinho, acabou a safra, quero dizer, acabou o vinho fermentou, já está como produto biologicamente estável, assim suponho eu, a gente passa a contar. Ou seja, dá para dizer que esse tempo aí, do começo da uva colhida até a garrafa, pode aumentar uns 2 meses aí. Mas, volto a dizer, se não está escrito na lei, isso é dedução minha, que a lei diz 12 meses de envelhecimento, ou 6 para brancos e rosés, e após o vinho estar estabilizado enologicamente. Que é uma expressão que eu nunca vi nenhuma definição. E Gran Reserva é um vinho varietal ou de corte também, com a mesma coisa, as uvas em condições, o rendimento muda. E no meu ponto de vista ainda é alto e muda pouquinho, tá? Passa de 74% para 71% de rendimento. Ele pode também ter a mistura de safras, igualzinho como era. A diferença aqui, 24 meses de envelhecimento para os tintos, 12 para os brancos. Aonde? Também não diz. Mas é importante dizer, isso aí era até, né, nessa resolução anterior. E veja que era. Só vou voltar um pouco para a gente ver sem o taxado.
24 meses para um tinto é um tempo relativamente grande. Por outro lado, 12 para os brancos é metade do tempo, né? Um pouco discrepante de alguma forma. Aí eles resolveram isso dizendo que todo mundo tira 18 meses, que para mim também não resolveu muito, né? Aumentou para o branco e diminuiu para o tinto. Se tivesse diminuído para o tinto, apenas estaria de bom tamanho. Se tivesse diminuído para o tinto e diminuído também para o branco, estaria interessante. Mas em 2020 eles resolvem mexer nisso aqui. Provavelmente por pressão das indústrias que deveriam dizer, gente, 24 meses de um vinho parado é muito tempo para nossa realidade. Assim suponho eu que deva ter sido. Outras expressões que a Argentina usa, roble, significa carvalho para eles, é um vinho que tem contato com madeira. Qual tipo não, é carvalho efetivamente, mas qual forma de madeira? Barrica, pedaço de madeira, o que for, tá? Não faz diferença. Então, quando vocês veem um vinho argentino dizendo que vou citar uma marca, San Felipe Roble, não quer dizer que ele passou em barrica, amadureceu em barrica de madeira. A madeira pode ter passado nele. Agora, se eu usar a expressão barrica ou criança em roble ou criado em barrica de roble, aí sim, aí tem que passar pelo recipiente. Eu achei interessante, né, de pôr ali como uma categoria, de alguma forma, com uma ideia de qualidade maior, aí destacada, como roble, e se disser que é criado em roble, outra categoria do que não é, do que efetivamente vai amadurecido em carvalho. Do meu ponto de vista, traz confusão para o consumidor. E não sei se é tão interessante assim achar uma designação de qualidade para um vinho que não amadureceu, que só recebeu madeira alternativa. E a gente faz esse recorrido e chega no Brasil. A nossa grande lei do vinho, a Lei 7678, nos dizia que nos rótulos dos vinhos finos ou nobres será permitida a utilização de expressões clássicas internacionalmente usadas, tais como Blanc de Blanc, Blanc de Noir, Rouge, Rosso, Bianco, Brut, Sec, Demi-Sec e outras previstas no regulamento dessa lei, que são os decretos, e infra ainda instruções normativas, portarias e instruções normativas, bem assim alusões a peculiaridades específicas da sua forma de elaboração, do seu processo de elaboração. O que isso dizia na prática? Nada. O que diz nos Estados Unidos e mesmo em alguns países da Europa? Também nada. A gente não era tão pior do que eles, desse ponto de vista, por não ter uma definição tão clara. E vou dizer que, da forma como está aí, eu prefiro que. Eu até achava relativamente adequado à medida que você precisaria fazer processos semelhantes para usar uma expressão semelhante, mas não tinha nada tão regrado. Você podia dizer que era reserva e fazer a lá Argentina, a lá Portugal, a lá Itália, e era uma opção sua. Em tese, desde que você fizesse processos equivalentes ao que eles faziam lá. Então, isso caiu. Em 2004, a lei que não substitui, mas complementa, atualiza e complementa a 7678, te diz que nos rótulos dos vinhos será permitida a utilização de expressões clássicas internacionalmente usadas, previstas no regulamento dessa lei, bem como alusões a peculiaridades específicas do produto ou de sua elaboração. O que fez foi basicamente tirar quais eram as expressões e dizer, se você fizer coisas como eles fazem, você pode chamar. Se reserva para a China, para o Japão ou para o Madagascar, não faz diferença, tá? Porque apesar de que esses países não são tradicionais produtores, é que se basicamente faz alusão a produtores tradicionais, né, já que são as expressões clássicas internacionalmente usadas. Isso aí cai, tá? E aí uma instrução normativa do mapa de 2018 finalmente disciplina as coisas. Categoria mais baixa que recebe alguma designação de qualidade. Reservado.
famoso e fatídico reservado. Só que aí eu faço um parêntese, estou falando de onde? Do Brasil. Tá. Então isso vale para o Brasil, para os vinhos que chegam aqui. Vinho jovem pronto para consumo, com graduação alcoólica mínima de 10%. Diz pouquíssima coisa, né? O vinho jovem pronto para consumo, basicamente qualquer vinho recém-feito pode ser jovem e pronto para consumo, a menos que ele tenha potencial para evoluir. Mas essa é a parte que eu acho que é interessante. De disciplina efetivamente que o vinho reservado é um vinho jovem, não é um vinho com potencial para envelhecimento. E é um vinho que já está apto nas suas características gustativas para ser consumido. E que tem no mínimo 10% de álcool. Alguma coisa ela diz. Embora ela praticamente qualquer vinho que a gente faça e não tenha grande aptidão para envelhecimento vá cair nessa categoria, o que em si também não é um grande problema, ela sim disciplina alguma coisa. E se vocês perceberem, todos esses vinhos de... Todos são um exagero. Muitos desses vinhos que a gente comprava no Brasil a R$ 18, 20, 25, ou às vezes menos que esses valores, de um dia para o outro, chamam-se reservado. Por quê? Marketing, esse nome vende. E era assim que os vinhos chilenos vendiam bastante no Brasil. O que eu acho disso? Que cada um se vira com as armas que tem. E aí, tá contradizendo a lei? Não. Tá mentindo, tá pondo coisas, tá oferecendo um produto que não é o que você está oferecendo? Não. Que seja, então, né, do meu ponto de vista. E aí talvez a gente consiga fazer o brasileiro olhar menos para um chileno e mais para um brasileiro. Que parece que o nosso preço quase sempre é um pouco mais alto do que o deles. Aí a gente tem a classificação de reserva, que se for um vinho tinto, é no mínimo um vinho de 11% de álcool. 11% é baixo, hoje a gente tem, a maior parte das regiões consegue produzir um vinho de qualidade aí, com um mínimo de 12% de álcool, e uma uva efetivamente boa vem aí de uma uva, uma uva com potencial de um vinho efetivamente bom, precisa vir de uma uva com no mínimo uns 12% de álcool. Então 11 é um pouco baixo, mas comparativamente a outros países não é tão mais baixo, né? Como em Portugal, por exemplo. Então 11% de álcool no mínimo e 12 meses de envelhecimento. Madeira é uma opção, tá? Ele tem que ter no mínimo 12 de envelhecimento, podendo ser em madeira ou não. Se for branco ou rosé, também o mesmo mínimo de álcool, mas o envelhecimento mínimo 6 meses. E essa é a parte que eu acho que ainda que falha, porque daí põe em 11% que é baixo, mas permite a correção de 1% de álcool via chaptalização, né? Via adição na nossa realidade de açúcar de cana. Aí vem o Gran Reserva, mas vejam que de fato as categorias elas fazem sentido e elas se distinguem entre si, porque o Gran Reserva é um vinho com no mínimo 11%, para mim podia ser um pouquinho maior, para qualquer dos dois, branco ou tinto, mas desse 11% não pode receber adição de açúcar de outra fonte, tá? Com o envelhecimento mínimo dele é 18 meses e para um Gran Reserva, assim, o mínimo de envelhecimento em madeira e inclusive o máximo de volume que esse recipiente pode ter, que é 600 litros. Para o branco e para o rosé, esse tempo total é 12 meses mínimo, dos quais 3 em madeira, com as mesmas condições, no máximo 600 litros. E aí a gente, do meu ponto de vista, avançou extraordinariamente na classificação dos vinhos no Brasil, em pôr valor às expressões que acabam que já eram usadas. Mas veja que são coisas mínimas. Eventualmente o cara tem um vinho que tem muito mais envelhecimento, muito mais tempo de madeira. De alguma forma, o cuidado do produtor ainda vai ser superior às regras que esse tem, se ele for sério. E no Chile? O Chile tem um monte de expressões de qualidade. A primeira delas, dessa lei de 2003, complementada aí por um decreto mais antigo, caiu a lei e o decreto não, isso acontece algumas vezes. Aqui no Brasil não é diferente, que uma lei substitui a outra, mas aí o decreto continua sendo o mesmo, e aí
e às vezes dá essa certa discrepância. Veja só, quais são as categorias. Superior. Frase bonita da lei chilena. Vinho de características sensoriais distintas e próprias. Essa frase vai estar em praticamente tudo que a gente vai falar daqui para diante. Quais são elas? Não sei. Vinho reserva. 0,5% superior ao mínimo de álcool, que no Chile é 11,5%, e que excepcionalmente, em safras, vamos supor que aconteça uma tragédia de safra no Chile, pode ser um mínimo de 10,5%, com características sensoriais distintas e próprias, inclusive por madeira, tá? Não é nenhuma obrigação, é inclusive por madeira. Vamos falar de graduação alcoólica de novo? 11,5% num país que produz com facilidade vinho de 13% é um pouco piada. Eu acho a lei chilena do vinho, embora eles produzam grandes vinhos e com bastante idoneidade, a lei é muito ruim, do meu ponto de vista. E um dos casos interessantes é esse mínimo de 11,5% para um vinho, de álcool para um vinho no Chile, num país em que pode ir muito mais adiante. E eventualmente 10,5%, mas para dar uma tragédia de fazer vinho de 10,5% no Chile, assim, tem que chover, porque é na Serra Gaúcha e olhe lá. Na Serra Gaúcha nos anos ruins, né? Não estou dizendo que todo ano é péssimo e chuvoso. E outra coisa que é interessante, meio grau, do mesmo ponto de vista ali de que 11,5% é muito pouco, para um país que produz uvas muito maduras, com muita facilidade, meio grau a diferença é nada, ponto. Reserva especial, é algo como reserva plus, tá? Mesma coisa, 0,5% a mais de álcool, ou seja, no mínimo 12%. Características sensoriais distintas e próprias. E aí, lembra que aqui é inclusive em madeira, aqui obrigatoriamente passagem em madeira. Então, quando vocês olham lá um vinho que diz, um chileno que diz que é reserva e outro reserva especial obrigatoriamente por madeira. Agora, se eu podia ter madeira aqui no reserva, e eu no reserva especial eu tenho que ter, quer dizer que eu poderia chamar um vinho reserva especial de se reserva simplesmente. É claro que a gente vai sempre preferir a expressão que mais traga atributos de qualidade, mas na prática eu poderia escolher um ou outro. Reserva privada. A Caseiro está com reserva privada aí bastante no nosso mercado. Muda um pouquinho mais, mas continua sendo irrisório. 1% a mais que o mínimo de álcool, portanto 12,5% de álcool no mínimo. Características sensoriais distintas e próprias. Só que aí não é mais obrigatório, pode ser por madeira ou não. Gran reserva, estamos chegando na apoteose da lei chilena. Anotem o que eu estou dizendo. 1% a mais de álcool, características sensoriais distintas e próprias e obrigatoriamente passa em madeira. Então, na verdade, o reserva privada é como se nós tivéssemos o Gran Reserva e o Gran Reserva especial, se isso fosse possível, fazendo uma analogia o que era para o reserva. Né? O privada é o Gran Reserva, e é vou dizer uma analogia minha, o Gran Reserva que pode passar por madeira. O Gran Reserva é obrigatoriamente um Gran Reserva que passa por madeira. Mas veja que eu poderia fazer um vinho em madeira e chamá-lo de reserva privada. Mais uma vez, não é claro a diferença entre uma categoria e outra, e é claro que a prática, ninguém é louco de perder uma expressão com mais qualidade, mas poder pode. Inclusive o superior, que não determina nada, poderia ser também, daí claro que ninguém vai botar uma expressão inferior. Superior, inclusive, é uma expressão inferior. Aí a gente vem para algumas outras expressões. Clássico. Tarapacá clássico aparece aqui para. Tarapacá não, como é que chama? Ventisqueiro clássico. Acho que o Tarapacá também tem. Mínimo 85% de uma das variedades tradicionais, tá? Ou seja, algo como um vinho varietal que tem características sensoriais distintas e próprias. Ponto. Depois o vinho noble. Aí, de novo, tá? O nosso nobre aqui é diferente do que era lá em Portugal, que é diferente do que é em vários países, é que a gente fala de podridão nobre. E aqui em Portugal, desculpa, aqui no Chile, efetivamente, ele é da nobre pela podridão nobre, pela Botrytis cinerea, que
infecta o cacho e acaba fazendo aí vinhos doces naturais, tá? O que a gente chama de vinho botritizado várias vezes. E além de eles, né, para ser um nobre, ele tem que ter, as uvas têm que ter sido degradadas pela botrytis, um mínimo de 16% de álcool. E Grand Cru, que é uma expressão que não tem regulamentação na França, aliás, que tem regulamentação na França, que pese que é uma regulamentação antiquíssima e que às vezes não faz muito sentido e que inclusive era bastante comercial na maior parte das vezes, para eles é um vinho de boa qualidade. Qual, que tipo, enfim, mais uma expressão chilena que não tem uma grande correlação assim com um aumento de qualidade. Clássico, gran reserva, reserva privada, reserva especial, e ninguém falou em reservado, o rei das prateleiras brasileiras. Onde está o reservado? E na verdade a gente não falou em algumas outras categorias que entram no depois do depois, e a ordem era bem essa na lei chilena, do depois, do depois, do depois. Dizendo-se que também poderão utilizar as seguintes menções complementares de qualidade, que não diz o porquê, nem o que ela complementa, mas que é o reservado e gran vinho. O que isso quer dizer? Nada. Nada. Reservado não quer dizer nada. E eu volto a dizer que quando eu fiz esse material foi por causa disso, eu falei a conversa antes, não quis entregar o ouro, mas foi porque a gente foi numa loja de vinho, numa visita técnica em São Joaquim, e o dono da loja chega lá e diz, não, que reservado é o vinho que eles põem açúcar. Tem lógica pôr açúcar num país em que se tem tanta maturação tão adiantada, que tem a graduação alcoólica alta, naturalmente? É claro que não. Só que até eu consegui provar para os meus alunos que aquilo não era verdade. Aí eu tive que fazer essa pesquisa, porque eles adoram questionar, mas eles têm uma preguiça de ir atrás da informação. Né? Isso também é verdade, porque criticar e duvidar é muito fácil, trazer fatos é mais difícil. Mas é daí que surge todo esse recorrido e que eu fiz e que por um bom tempo eu tive um pouco de angústia de dizer isso, porque era a minha leitura de uma lei, de um país que eu não vivo, de um setor que eu não trabalho no setor lá, né? Até que um tempo depois, inquieto, eu resolvi procurar isso, mas deve ter coisa errada. Aí eu acho dois artigos dois, não são artigos científicos, são de blogs aí. Esse e o Wine é praticamente a Revino, a wine.com dele, .com.br, que fala sobre qual é a diferença entre reserva, gran reserva e que diz algo como não existe. Mas é interessante que eles não falam nada sobre o reservado. Porque o reservado dificilmente se encontra. Eu não procurei, mas não lembro de ter visto no mercado interno chileno. Um vinho muito claramente voltado para exportação. Não tem nada legalmente que diga que um vinho só pode ser vendido fora, mas é muito provavelmente uma expressão aí de apelo da indústria para ter um diferencial num vinho que não tem diferencial. E isso provavelmente, sobretudo, pensando em mercados externos, sobretudo os nossos mercados, Brasil, México, Equador, Paraguai, e alguns outros países aqui, Peru, são os países assim que principalmente eles vendem esses vinhos reservados. E esse segundo site aqui, eu recomendo muito, um site bom, é algo como um clube de vinhos, dá para subscrever, dá para assinar, o uso aí ganha algumas vantagens, mas mesmo que não assine, tem matérias muito, muito, muito boas. Eu sou um pouco receoso com conteúdo sobre vinho na internet, há muito achismo, há muito suposição, e esse eu gosto bastante. Tem algumas partes dele em português, inclusive, e eles têm essa matéria sobre reserva, gran reserva, qual que é o vinho melhor. A matéria ela chama-se Reserva ou Gran Reserva? Plop. E aí ela vem com essa figurinha. E isso particularmente, quem sabe, quem conhece essa, esses quadrinhos, isso é um quadrinho, sabe que personagem é esse. E eu me identifiquei muito por quê? Porque o meu pai
trabalhava numa multinacional uruguaia, na realidade era grega, né, mas sediada no Uruguai, e ele ia com alguma frequência para Montevidéu, e ele voltava com umas revistinhas chamadas Condorito. Condorito é um negócio muito típico ali, me parece que é argentino, e que eles, todos os países aqui das beiradas, tanto que essa matéria é chilena e fala do Condorito, conhecem e têm, pelo visto, algum vínculo afetivo. E o pai trazia pra gente quando voltava de Montevidéu, e as revistinhas sempre acabam, as tirinhas algum personagem, não necessariamente só o próprio Condorito. Condorito, vamos lá, Condorzinho, né? Ah, quando é tapeado e acaba com as perninhas para cima aí, dizendo com essa clássica plop. Às vezes é mais que um, até acaba lá, os que enfim foram tapeados acabam plop, e o cara pega e bota, né? Acho que eu não preciso explicar o porquê que eles chamam, né, de plop, e botam esse personagem. Mas para a gente fazer assim um fechamento sobre tudo isso, a primeira coisa é que as regras dependem de país a país, e às vezes de denominação a denominação dentro de um país. Elas nem sempre são tão claras, ou quase nunca são claras. Elas não te garantem grandes coisas em grande parte das vezes, e no fim das contas, contar com a honestidade do produtor é o melhor que tu tens a fazer, porque aí tu consegue saber que de fato ele faz um vinho diferenciado e chama ele de algum nome, ou não chama, e enfim, faz um vinho diferenciado, mas as diferenças legais em grande parte dos casos são baixíssimas e quase irrelevantes. E então a gente pode aí ter o recado é: estudem porque elas são muito diferentes, para poder saber o que cada uma significa, e vamos descobrir que muitas vezes é nada. É um grande tempo empreendido para descobrir, não quer dizer nada. E prestem atenção nos rótulos, enfim. A gente, então, fico por aqui e espero que esse conteúdo seja útil e que não seja criticado, porque a gente sabe que falar sobre essas coisas é espinhoso e às vezes fere aí algumas sensibilidades. Obrigado e até mais.